Peça e será atendido, por Esther e Jerry Hicks. Introdução. Ela fala com espíritos, diziam nossos amigos, insistindo para que fôssemos nos reunir com uma determinada mulher. Ela estará aqui na próxima semana. Você poderá marcar o encontro e perguntar o que quiser. Essa é a última coisa sobre a face da terra que eu gostaria de fazer, pensei. Mas, ao mesmo tempo, ouvi Jerry, meu marido, dizendo: nós realmente gostaríamos de marcar um encontro. Como faremos isso? Era 1984 e durante os 4 anos do nosso casamento, nunca tivéramos uma discussão, nem mesmo trocado palavras ásperas. Éramos 2 pessoas alegres, vivendo felizes e concordando em praticamente todos os assuntos. Eu só me incomodava quando Jerry começava a contar uma experiência ocorrida 20 anos antes, em que ele recebera mensagens mediúnicas através de uma tábua. Se estivéssemos em um restaurante ou em qualquer outro lugar público, quando percebia que ele ia começar a contar essa história, eu pedia desculpas educadamente, às vezes nem tanto, e me retirava para o banheiro feminino. Sentava no bar ou dava um jeito qualquer de me afastar até Jerry terminar. Felizmente, com o tempo, ele parou de contar essa história quando eu estava por perto. O nome dela é Sheila, falou nosso amigo. Vou marcar o encontro e aviso a vocês. Jerry passou os dias seguintes colocando suas perguntas no papel. Disse que algumas vinham de sua infância. Eu não preparei uma lista. Estava fazendo um esforço enorme para aceitar a ideia de ir. Quando paramos em frente a uma linda casa no centro de Premix, no Arizona, lembro-me de ter pensado: onde estou me metendo? Fomos recepcionados por uma senhora muito simpática, que nos encaminhou até a sala de estar e ficamos à espera da pessoa com quem tínhamos marcado o encontro. A casa era grande, mobiliada, de modo simples, mas agradável, e muito tranquila. Lembro que me senti como se estivesse em uma igreja, com a mesma sensação de reverência. Então uma porta grande se abriu e entraram 2 mulheres bonitas, vestindo blusa e saia de algodão coloridas. Ambas pareciam felizes e cheias de vitalidade. Relaxei um pouco. Afinal de contas, talvez isso acabasse não sendo tão estranho. Fomos levados para um quarto adorável, onde 3 cadeiras estavam dispostas junto aos pés de uma cama. Sheila sentou-se na ponta da cama, enquanto sua assistente se posicionava em uma das cadeiras, ao lado de uma mesa com um pequeno gravador. Jerry e eu nos sentamos nas cadeiras restantes, e eu me preparei para o que vinha pela frente. A assistente explicou que Sheila iria relaxar e liberar sua consciência. Em seguida, Theo, uma entidade não física, se dirigiria a nós. Quando isso acontecesse, poderíamos conversar sobre o que quiséssemos. Sheila deitou-se na cama, e apenas alguns centímetros de onde estávamos, e respirou profundamente. Logo depois, uma voz com um timbre incomum falou abruptamente: Este é o começo, não é?
Vocês têm perguntas? Jerry inclinou-se, ansioso para fazer sua primeira pergunta. À medida que ouvia as palavras de Theo saírem lentamente da boca de Sheila, eu fui relaxando. Embora soubesse que a voz parecia de Sheila, de alguma forma, eu também sabia que a fonte das respostas maravilhosas que escutava era algo muito diferente. Jerry disse que tinha guardado essas perguntas durante seus 5 anos de idade e as formulou o mais rápido que conseguiu. Nossos 30 minutos passaram muito depressa. Eu não disse uma só palavra, mas meu medo sumiu e fui invadida por um sentimento de bem-estar maior do que qualquer outro que já experimentara antes. No caminho para casa, pedi a Jerry: quero voltar amanhã. Há algumas coisas que eu gostaria de perguntar. Meu marido ficou entusiasmado com a perspectiva de marcar outro encontro, porque não tinha conseguido fazer todas as perguntas da sua lista. No meio da nossa entrevista no dia seguinte, Jerry relutantemente me concedeu alguns minutos e eu perguntei a Theo: qual é a maneira mais eficaz de alcançarmos nossos objetivos? Meditação e afirmações, ele respondeu. A ideia de meditação não me atraiu nem um pouco, e minha ideia a respeito era muito preconceituosa. Então perguntei: o que você quer dizer com meditação? A resposta foi curta, e o que eu ouvi me agradou. Sente-se em algum lugar tranquilo. Vista roupas confortáveis e concentre-se na sua respiração. Quando sua mente for dispersar, e isso vai acontecer, libere o pensamento que a ocupou e volte a concentrar-se apenas na respiração. Seria bom vocês dois tentarem fazer isso juntos. Será mais eficaz. Você poderia nos dar uma afirmação para fazermos juntos? Pedimos. Diga o seu nome. Vejo e atraio para mim, através do amor divino, estes seres que buscam o esclarecimento. Ao compartilhar, seremos ambos elevados. À medida que as palavras fluíam de Sheila, Theo, eu as sentia penetrar no âmago do meu ser. Um sentimento de amor espalhou-se em mim, diferente de tudo que eu já experimentara. Meu medo desapareceu. Jerry e eu nos sentíamos maravilhosamente bem. Devemos trazer minha filha Tracy para encontrar você? Perguntei. Se ela pedir, mas não é necessário, porque vocês também, Jerry e Esther, são canais. Essa declaração não fez qualquer sentido para mim. Não podia acreditar que chegara aos 30 e poucos anos sem saber que era um canal, se é que isso era verdade. O gravador desligou, e tanto eu quanto Jerry sentimos um leve desapontamento por nossa extraordinária experiência ter acabado. A assistente de Sheila perguntou se havia uma última pergunta. Vocês gostariam de saber o nome do seu guia espiritual? Não me ocorria indagar isso, porque eu nunca tinha ouvido o termo guia espiritual, mas me pareceu uma boa pergunta. Eu gostava da ideia de anjos da guarda, por isso respondi: sim, por favor, poderia me dizer o nome do meu guia espiritual? Isso lhe será informado diretamente. Você é clareaudiente e saberá, Theo falou.
Antes que eu pudesse perguntar o que significava clareaudiente, Theo disse, encerrando o encontro: "O amor de Deus esteja com vocês." Sheila abriu os olhos e sentou-se. Nossa extraordinária conversa com Theo tinha terminado. Depois que deixamos a casa, Jerry e eu fomos até o mirante em uma das montanhas de Phoenix e ficamos encostados no carro, assistindo ao pôr do sol. Ainda não tínhamos ideia da transformação que havia ocorrido conosco naquele dia. Só sabíamos que estávamos nos sentindo maravilhosamente bem. Ao regressar para casa, eu tinha 2 objetivos novos: meditar e descobrir o nome do meu guia espiritual. Por isso, vestimos roupões confortáveis, fechamos as cortinas da sala e sentamos cada um em uma poltrona, com uma mesinha entre nós. Theo nos dissera para meditar juntos, mas isso parecia estranho. De alguma forma, a mesinha ajudava a disfarçar a sensação de estranheza. Lembrei-me das instruções de Theo. Sente-se em um lugar tranquilo. Vista roupas confortáveis e concentre-se na sua respiração. Programamos o relógio para 15 minutos. Fechei os olhos e comecei a respirar conscientemente. Em minha mente, eu perguntava: quem é o meu guia espiritual? E prestava atenção na respiração, inspirando e expirando. Imediatamente, meu corpo inteiro ficou entorpecido. Eu não conseguia distinguir o nariz dos dedos do pé. Era uma sensação estranha, mas reconfortante, e eu gostei. Senti como se meu corpo estivesse girando lentamente, mesmo sabendo que estava sentada em uma poltrona. O relógio tocou e nos despertou. Eu disse: vamos tentar de novo. Uma vez mais, fechei os olhos, contei as inspirações e expirações e me senti dormente da cabeça aos pés. Novamente o relógio tocou e nos despertou. Vamos tentar outra vez, repeti. Programamos o relógio para mais 15 minutos e voltei a sentir o entorpecimento tomar conta do meu corpo inteiro. Mas, dessa vez, algo ou alguém começou a respirar meu corpo. Senti um amor arrebatador saindo lá do fundo do meu ser. Que sensação maravilhosa! Jerry ouviu meus murmúrios de prazer e mais tarde disse que eu parecia estar entrando em êxtase. Quando o despertador tocou e saí da meditação, meus dentes rangiam como nunca. Zumbiam seria a melhor palavra para descrever o que acontecia. Durante quase 1 hora, meus dentes zumbiram enquanto eu tentava voltar ao meu estado normal de consciência. Naquele momento não percebi o que tinha acontecido, mas agora sei que foi o meu primeiro contato com Abraham. Embora não soubesse do que se tratava, sabia que o que quer que fosse era bom e queria que acontecesse novamente. Então, Jerry e eu decidimos meditar todos os dias por 15 minutos. Acho que não falhamos um só dia nos 9 meses seguintes. Eu sempre sentia o entorpecimento, uma sensação de despreendimento, mas nada de mais extraordinário aconteceu durante as nossas meditações. Entretanto,
Um pouco antes do Dia de Ação de Graças de 1985, enquanto meditávamos, minha cabeça começou a mover-se suavemente de um lado para outro. Nos dias seguintes, o mesmo movimento voltou a acontecer durante a meditação. Era uma sensação agradável, como se eu estivesse voando. Então, no terceiro dia desse novo movimento, durante a meditação, eu me dei conta de que minha cabeça não estava se movendo aleatoriamente. Era como se meu nariz estivesse escrevendo letras no ar. M, N, O, P. Foi o que percebi. Jerry, estou escrevendo letras com o nariz, gritei. Ao pronunciar essas palavras, os sentimentos arrebatadores retornaram. Fiquei arrepiada da cabeça aos pés, quando essa energia não física passou como uma onda pelo meu corpo. Jerry rapidamente pegou seu bloco de anotações e começou a anotar as letras à medida que o meu nariz as escrevia no ar. Eu sou Abraham, sou seu guia espiritual. Desde então, Abraham nos explicou que existem muitos guias reunidos lá com eles. Eles se referem a si próprios no plural, porque são uma consciência coletiva. Explicaram que as palavras "Eu sou Abraham" foram faladas através de mim dessa forma, porque minha experiência de saber o nome de meu guia espiritual era enorme, mas que há muitos lá com eles, falando em uma só voz, em um consenso de pensamentos. Para citar Abraham. Abraham não é uma consciência singular como vocês sentem que estão em seus corpos. Abraham é uma consciência coletiva. Existe um fluxo não físico de consciência. Quando um de vocês faz uma pergunta, há muitos pontos de consciência que estão sendo canalizados pelo que parece ser a única perspectiva, porque nesse caso há um ser humano, Esther, que a está interpretando ou articulando. Por isso, parece singular para vocês, mas somos multidimensionais, multifacetados e certamente multiconscientes. Abraham tem me explicado que eles não sussurram em seus ouvidos palavras que depois repito para as outras pessoas, mas que oferecem blocos de pensamentos, como sinais de rádio, que recebo em um nível inconsciente. Em seguida, traduzo esses blocos de pensamentos para a palavra física equivalente. Ouço as palavras à medida que são faladas, através de mim, mas durante o processo de tradução, não tenho consciência do que está chegando, nem tempo para lembrar o que já chegou. Abraham explicou que eles vinham me oferecendo esses blocos de pensamentos há algum tempo, mas, como eu estava tentando seguir rigorosamente as instruções de Theo, quando sua mente dissipar e isto vai acontecer, libere o pensamento e concentre apenas na respiração. Quando um desses pensamentos começava, eu o liberava o mais rápido possível para voltar a me concentrar na respiração. Acho que a única forma pela qual eles conseguiram se fazer entender foi desenhando letras no ar com meu nariz. Abraham diz que aquela sensação maravilhosa que passou como uma onda pelo meu corpo quando eu percebi que estava formando palavras era a alegria que eles sentiram quando eu reconheci nossa conexão consciente.
Nosso processo de comunicação se desenvolveu rapidamente durante as semanas seguintes. O processo de desenhar as palavras no ar com o nariz era muito lento. Mas Jerry estava tão entusiasmado com essa fonte de informações claras e viável que frequentemente me acordava no meio da noite para fazer perguntas a Abraham. Então, uma noite, quando estávamos na cama assistindo à televisão, uma sensação muito forte começou a mover meus braços e meus dedos, e minha mão começou a tamborilar no peito de Jerry. Como minha mão continuava a tamborilar, senti um impulso muito forte de ir até a máquina de escrever. Ao colocar os dedos sobre o teclado, eles começaram a se mover rapidamente pelas teclas, como se alguém estivesse tentando localizar cada letra. Então meus dedos começaram a digitar cada letra, cada número repetidamente, e as palavras começaram a tomar formas no papel. Eu sou Abraham, sou seu guia espiritual. Estou aqui para trabalhar com você. Eu amo você. Vamos escrever um livro juntos. Descobrimos que eu podia colocar as mãos no teclado e relaxar, da mesma forma como fazia durante a meditação. E que assim, Abraham, a quem de agora em diante passaremos a nos referir como eles, podia responder qualquer pergunta que Jerry quisesse fazer. Foi uma experiência impressionante. Eles eram tão inteligentes, tão adoráveis e sempre tão disponíveis. Estavam lá a todas as horas do dia ou da noite para conversar conosco sobre qualquer assunto que quiséssemos abordar. Uma tarde, quando passávamos por uma autoestrada de Premix, fui invadida por uma sensação na boca, no queixo e no pescoço, como se tivesse com vontade de bocejar. Foi um impulso tão forte que não consegui reprimir. Estávamos fazendo uma curva entre dois caminhões e parecia que ambos estavam invadindo a linha entre as faixas ao mesmo tempo. Lembro-me que cheguei a pensar que eles iam bater em nosso carro. Nesse exato momento, as primeiras palavras que Abraham falou pela minha boca irromperam. Peguem a próxima saída. Saímos da autoestrada, paramos embaixo de um viaduto e Jerry e Abraham conversaram durante horas. Meus olhos estavam totalmente fechados e à medida que Abraham respondia à torrente de perguntas de Jerry, minha cabeça se movia para cima e para baixo em forma rítmica. Como essa coisa maravilhosa aconteceu comigo? Às vezes, quando penso nisso, mal posso acreditar. Parece história de conto de fadas, como fazer um pedido e esfregar a lâmpada mágica. Outras vezes, parece que é a experiência mais natural e lógica do mundo. Raramente mal consigo me lembrar de como era a nossa vida antes de Abraham. Com poucas exceções, tenho sido feliz. Tive uma infância maravilhosa, sem maiores traumas, vivendo com duas irmãs e pais gentis e amorosos. Como mencionei antes, Jerry e eu compartilhávamos um casamento harmonioso havia 4 anos, e eu me sentia feliz como nunca. Não me descrevia como uma pessoa com a mente repleta de perguntas não respondidas. Na verdade,
Eu não tinha muitas perguntas a fazer e nenhuma opinião formada sobre qualquer assunto. Jerry, por sua vez, estava cheio de questões empolgantes. Era um leitor voraz, sempre procurando ferramentas e técnicas que pudesse passar adiante para ajudar os outros a viver com mais alegria. Nunca conheci alguém que quisesse mais ajudar as pessoas a serem bem-sucedidas na vida. Abraham explicou que a razão pela qual Jerry e eu somos a combinação perfeita para fazer esse trabalho é que a ânsia de saber de Jerry convoca Abraham, enquanto a ausência de opiniões ou de temor faz de mim uma boa receptora para as informações que Jerry solicita. Jerry entendeu a profundidade da sabedoria de Abraham e a pureza do seu oferecimento logo nos primeiros contatos, e o entusiasmo que seguiu persiste até hoje. Ninguém gosta mais das mensagens de Abraham do que Jerry. No começo de nossas interações com Abraham, não entendíamos direito o que estava acontecendo e não tínhamos um meio preciso de saber com quem Jerry estava conversando. Ainda assim, era emocionante, incrível, sublime e misterioso. Parecia uma coisa tão estranha que eu tinha certeza de que a maioria das pessoas não entenderia. Provavelmente, nem iria querer entender. Por isso, fiz Jerry prometer que não contaria a ninguém nosso segredo surpreendente. É óbvio que Jerry não manteve a promessa, mas não lamento por isso. Nós dois adoramos estar em uma sala cheia de gente querendo fazer perguntas a Abraham, o que geralmente ouvimos das pessoas que encontram Abraham através de nossos livros, vídeos, fita cassete, seminários ou pelo site obrigado por me ajudar a lembrar do que, de alguma forma, eu sempre soube, e isso me ajudou a juntar as peças do quebra-cabeça que fui reunindo durante a vida. Agora tudo faz sentido. Eles, Abraham, não parecem interessados em prever nosso futuro, como faria uma cartomante, embora eu acredite que saibam o que nos aguarda. Em vez disso, são professores que nos guiam de onde estamos para onde queremos estar. Eles nos explicaram que o trabalho não consiste em decidir o que devemos fazer, mas em ajudar-nos a obter o que desejamos. Nas palavras de Abraham, Abraham não pretende guiar uma pessoa para perto ou para longe de nada. Queremos que vocês tomem suas decisões sobre seus desejos. Nosso único desejo é que vocês descubram uma forma de realizar seus desejos. O comentário que mais nos agradou sobre Abraham veio de um adolescente que tinha acabado de ouvir uma gravação na qual Abraham abordava algumas questões levantadas por outros adolescentes. O garoto disse: "No início, eu não acreditei que Abraham estava falando através da Esther. Mas quando escutei a fita e ouvi as respostas às perguntas que fizemos sobre que Abraham era real, porque não havia qualquer julgamento, não acredito que alguém pudesse ser tão sábio e justo. Para mim, essa caminhada com Abraham tem sido tão maravilhosa que não encontro palavras para exprimir minha alegria. Adoro a sensação de bem-estar que alcancei com o que aprendi com eles. Adoro o modo como sua orientação gentil me dá a sensação de ser capaz. Adoro ver
a vida de tantos amigos queridos e novos amigos, melhorar com a aplicação dos ensinamentos de Abraham. Adoro ter esses seres brilhantes e amorosos aparecendo subitamente em minha mente quando os chamo, sempre prontos e disponíveis para auxiliar em nossa busca de entendimento. No princípio do nosso trabalho, os participantes de nossos seminários e palestras queriam que explicássemos nossos relacionamentos com Abraham. Como aconteceu o encontro de vocês com Abraham? Como vocês mantêm o relacionamento com eles? Por que eles escolheram vocês? Como é ser porta-voz de uma sabedoria tão profunda? Por isso, Jerry e eu reservamos alguns minutos no início de cada palestra, ou entrevista na TV, ou no rádio, para tentar satisfazer ao máximo a curiosidade do público. Depois de algum tempo, resolvemos gravar e distribuir a fita Introdução a Abraham, que as pessoas podiam ouvir durante seu tempo de lazer, explicando detalhes de como nossa experiência com eles começou e evoluiu. Hoje em dia, essa introdução de 74 minutos pode ser baixada gratuitamente do nosso site interativo www.abrahamhicks.com. Ela explica quem somos e o que fazíamos antes de encontrar Abraham. Ambos adoramos transmitir a mensagem de Abraham às pessoas de uma forma que elas possam entender e utilizar. Esta manhã, Abraham me disse: Esther, sabemos das perguntas que estão sendo emitidas pela consciência coletiva do seu planeta e, através de você, iremos oferecer com alegria as respostas. Relaxe e usufrua o delicioso desdobramento deste livro. Por isso, vou relaxar e deixar que Abraham comece a escrever imediatamente este livro para vocês. Imagino que eles lhes explicarão quem são, mas, sobretudo, tenho certeza de que irão ajudá-los a entender quem vocês são. Desejo que o seu encontro com Abraham seja tão significativo como continua a ser para nós. Com amor, Esther.